Moçadinha, até agora eu estive falando com vocês sobre doenças causadas por ribovírus, vírus de RNA, que não formam DNA no ciclo de vida. A gente agora começa a falar sobre desoxivírus, e inclusive eu acabei descrevendo uma doença causada por desoxivírus já, que é a hepatite B, né? A maioria das hepatites são por vírus de RNA, a exceção é a hepatite B, que é por vírus de DNA, né? Tanto é que às vezes é chamado de hepadinavírus, ou moçada, vírus da hepatite de DNA. Como a gente já falou sobre esse aí, bola pra frente. Varíola, moçada. Varíola, gente, é uma doença que ela vai ser transmitida através de aerosóis de saliva, as boas e velhas gotas de cuspe no ar, de modo direto, pessoa para pessoa, ou indireto, através de objetos contaminados, né? A gente usou mais de uma vez o nome fômite para descrever um objeto contaminado aí na parada. Então, através de fômites de objetos contaminados. Isso, gente, em contato com mucosas. De novo, né, moçada? Boca, nariz, olho. Ou então, em contato com ferimentos. Também pode acabar fazendo você contrair varíola, que nesse caso. Sendo, gente, quando a gente fala lá em varíola, gente, ela vai basicamente apresentar como sintomas a presença de vesículas. Hoje, gente, vamos aprender o nome das lesões, né? Então, quando você tem lá manchas vermelhas, chama de erupções, de eritemas, de exantemas, né? Vesículas são lesões bolhosas. Qualquer lesão, gente, onde você tenha um líquidozinho dentro da lesão, ela vai ser uma lesão bolhosa, ela vai ser uma vesícula aqui nesse caso. Sendo que essas vesículas, elas vão acabar evoluindo para pústulas. Onde, moçada, pústulas, lesões que acumulam pus. Alguém briga comigo, ô Landim, mas na aula lá de sangue, você estava comentando que pus é o resto de bactérias mortas. E você está dando aula de vírus hoje. É verdade, né? Onde tem pus, você tem bactérias mortas. E realmente varíola é causada por vírus. Entretanto, onde você tem a vesícula, gente, naquela região você tem uma queda de imunidade. No que você tem uma queda de imunidade, bactérias na área aproveitam para entrar. E no que as bactérias aproveitam para poder entrar, acaba o seu sistema imune reagindo e acumulando pus. Realmente eu admito que o pus é devido à ação bacteriana. Então, varíola, ela é viral, né? Então, o vírus da varíola gera as vesículas, diminui a imunidade localmente naquela área onde a vesícula está sendo formada, e nessa brincadeira, moçada, acumula bactérias e, inclusive, acaba formando pus. Sendo, gente, que o diacho lá das vesículas, elas podem causar cicatrizes extremamente violentas no indivíduo. A gente, moçada, tem que lembrar muito catapora, né? Então, catapora, né, varíola, são doenças bem aparentadas, né? Entretanto, quando a catapora desaparece, normalmente não vai deixar marca em você. A não ser que você fique se danando e fique lá estourando as bolinhas de catapora, você vai ficar lá com as cicatrizes. Mas quando o cara com varíola sobrevive à varíola, gente, ele vai ficar deformado, eu diria, né? Com muitas e muitas cicatrizes, lesões, por causa lá da varíola, uma espécie de catapora multiplicada lá por 1 milhão, é uma versão mais violenta lá da catapora. Sendo que, em relação à prevenção contra a varíola, evitar o contato com doentes e, claro, né, com objetos contaminados. Quando o colonizador europeu chegou aqui na América, ele trouxe várias doenças. A gente sabe lá que a população indígena na América inteira foi dizimada com a chegada do colonizador europeu. Grande parte da moçada por causa de guerras, por causa lá de brigas, né? Então, muitas vezes na bala, mas muitas vezes por causa de doenças. O que acontece é que, por exemplo, o europeu, bem ou mal, já estava acostumado com gripe, já estava acostumado com varíola, e como ele já estava há milhares de anos acostumados com gripe e varíola, a seleção natural já tinha trabalhado na Europa para selecionar indivíduos mais resistentes. Depois de sucessivas epidemias de gripe, de varíola na Europa,
quem era vulnerável, infelizmente, morre. Quem é resistente sobrevive. E a seleção natural favorece os europeus mais resistentes. Então, o europeu tinha uma resistência natural contra essas doenças. Mas essas doenças não existiam na América. Como essas doenças não existiam na América, né, os índios americanos nunca tinham entrado em contato com essas doenças. Então, não tinha havido seleção natural deles para você selecionar indivíduos resistentes a essas doenças. E o resultado, quando chega gripe, quando chega varíola na América, putz, moçada, dizima várias comunidades na América, né? Então, vários índios acabam morrendo lá porque não tinham defesa imunológica nenhuma contra esses vírus. Nunca tinham visto vírus na vida, né? Não tinham lá anticorpos contra esses vírus. E aí, gente, o estrago acabou sendo grande. Vários relatos, por exemplo, né, de colonizador europeu pegava lá a roupa de alguém que tinha morrido de varíola e dava de presente para os índios, né? Ô presentão, né? Nesse caso, o cara lá com varíola, um pouco da saliva dele fica na roupa. Quando o cara vai lá e usa a mesma roupa, entra em contato com a saliva contaminada, poxa, moçada, acaba se contaminando nesse caso, né? Então acaba transmitindo a varíola dessa maneira, né? Então evitar contato lá com doentes, evitar contato lá, claro, com objetos contaminados, mas principalmente vacinação. E aliás, comentário extremamente importante: varíola é a primeira e a única doença exterminada, eliminada da face da Terra por campanhas de vacinação. Desde os anos 1970, nós não temos um caso de varíola no mundo. A varíola, desde os anos 70, é considerada oficialmente erradicada. Primeira doença que o homem conseguiu eliminar por vacinação e a única doença que o homem conseguiu eliminar por vacinação até agora. A outra que está pertinho é a poliomielite, né? Possivelmente poliomielite daqui a um tempo a gente vai conseguir exterminar a poliomielite pela vacinação, mas por enquanto, varíola. Por enquanto, moçada, só existem vírus da varíola guardados em laboratórios em alguns lugares no mundo, como nos Estados Unidos, como na Rússia. E alguém deve estar pensando, ei, Landim, para fazer armas biológicas, né? Talvez também. Entretanto, a desculpa oficial é outra, né? Alguns caras argumentam assim, não foi o homem que inventou o vírus da varíola, então o homem não tem o direito moral, não tem o direito ético de exterminar o vírus da varíola, né? Então a moçada às vezes apela pela ética, não sei, né? Uma criatura tão perigosa como essa aí, não sei se, sei lá, né, valeria a pena furar um pouquinho o protocolo ético, né, e acabar exterminando o vírus da varíola. Mas outra desculpa é o respeito. Em algum lugar do mundo, pode ter alguma comunidade humana isolada, alguma tribo indígena, coisa do gênero, onde ainda exista o vírus da varíola circulando. E pode ser que o vírus da varíola, ele volte a circular no mundo. E aí, moçada, se o vírus da varíola voltar a circular, eu tenho que fabricar vacina de novo. Sendo, moçada, que desde os anos 70 ninguém é vacinado contra a varíola. Então, eu nasci no final dos anos 70, não peguei vacina contra a varíola. Vocês não devem ter pego vacina contra a varíola. E não tem vacina estocada em canto nenhum, né? Porque a vacina tem a validade dela, né? Não adianta eu fazer a vacina contra a varíola e estocar, que a validade termina. Então, o que é melhor? Guardar o vírus. Eu guardo o vírus e, se Deus me livre, a varíola voltar de alguma maneira, eu pego o vírus que está guardado lá nesses laboratórios e aí faço vacinas para distribuir. Inclusive, tem um carinha que pode fazer a varíola voltar, o aquecimento global. O aquecimento global ele deve aumentar algumas doenças no mundo, especialmente doenças lá relacionadas com chuvas, né? Aquela história que eu estava comentando, que espere aí, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, deve aumentar com o aquecimento global, porque com a terra mais quente, evapora mais água, chove mais e facilita a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. E outras doenças podem voltar, como a varíola. Em algum lugar da Europa, numa montanha gelada, numa geleira, tem alguém que morreu de varíola há 500 anos atrás. E o corpo dele está lá congelado no gelo, preservado pelo frio. Com o aquecimento global, essa geleira vai derreter, esse cadáver que está congelado vai ser exposto, e o vírus da varíola pode voltar a circular na natureza. Estou colocando assim, vai acontecer, mas óbvio, né? Estou aqui forçando a barra, mas é viável disso acontecer. Então tem vários lugares lá congelados, né? Montanhas que a neve nunca derrete. Está lá conservando o cadáverzinho de alguém que morreu com varíola há 100, 200, 500 anos atrás. Então o vírus pode estar lá ainda viável nesses cadáveres congelados. Derreteu, o vírus volta a circular na população humana e a doença pode voltar.
né? Inclusive, outro comentário importante sobre varíola é que varíola, ela foi a primeira vacina desenvolvida na história da imunologia. Então, a primeira vacina desenvolvida pela medicina, desenvolvida, foi exatamente a vacina contra a varíola. Então, a varíola é primeiro em duas coisas. Primeira vacina desenvolvida e primeira doença erradicada através de vacinação. Para quem não lembra das aulas de sistema imunológico, a gente começou que a história das vacinas é a história da vacina contra a varíola. Era lá, moçada, no final do século XVIII, 1700 e caramba, quando o inglês chamado de Edward Jenner, ele notou um negócio interessante. Você tinha duas versões da varíola. Você tinha a varíola humana e você tinha a varíola bovina. Varíola humana, gente, normalmente ela é letal para humanos, enquanto que a varíola bovina, também chamada de vacínia, nesse caso lá, de vaca, ela não era letal para humanos, e além de não ser letal para humanos, ela confere imunidade contra a varíola humana. Ela confere imunidade contra a varíola mais grave, para a varíola humana. O resultado é que uma vez que o Edward Jenner descobre isso, ele vai lá e pensa, no meio de uma epidemia de varíola, é vantagem pegar a varíola bovina. Porque se você pegar a varíola humana, possivelmente você morre. Se você pegar a varíola bovina, se você pegar vacínia, você não apenas não morre, como você agora desenvolve imunidade contra varíola humana. Lá vai então Edward Jenner começar a variolizar as pessoas. E quando você tinha uma epidemia de varíola, ele pegava uma vaquinha com varíola, pegava lá a pústula daquela vaquinha, né? Pegava lá uma agulhinha, coletava o pus, e pegava a agulha suja de pus e furava um humano. O humano, moçada, pegava então varíola bovina, bem mais tranquila, não morria e agora não pegava a varíola humana, que poderia matar. Né? Como essa variolização era feita com a varíola bovina, ela era uma vacinação. E aí, moçada, o nome vacina vem exatamente de vaca. Né? Então, a vacina tem esse nome, que é a primeira vacina desenvolvida, exatamente a vacina feita contra a varíola bovina, a varíola com a vacina contra a vacínia, né? Exatamente a partir do nome de vaca, deu o nome vacina aí na parada. Sim, como é que a varíola ela pode matar? Essas vesículas, gente, essas pústulas, deixam você bem debilitado e expõem você a outras doenças. Inclusive, você pode ter lesões internas, você pode ter lesões nos pulmões. Uma vez que você tenha lesões nos pulmões, as pústulas nos pulmões, ora moçada, pústulas acumulando bactérias no pulmão, o cara desenvolve a pneumonia secundária e acaba morrendo. Então, além de enfraquecer o corpo como um todo, predispondo a outras doenças, as lesões na região interna, particularmente pulmonar, pode levar a pneumonia, né? Pneumonia secundária, né? Não pneumonia pelo vírus da varíola, mas por bactérias que se aproveitam para instalar, e com isso o cara pode acabar falecendo aí na parada. Né? A última morte por varíola na história da humanidade foi um acidente de laboratório, né? Tava lá um pesquisador manipulando o vírus da varíola no laboratório, traje de proteção dele vai lá, acidentalmente rasga, ele entra em contato com o vírus da varíola e acaba morrendo, né? Mas, volto a dizer, desde os anos 70 não tem um caso de varíola no mundo. Primeira vacina, única doença erradicada através da vacinação. Bom, você tem gente lá, a varíola, você tem alguns vírus semelhantes, como é o caso do vírus do herpes simples. Ele vai ser o HSV, vírus do herpes simples. E a gente tem duas versões do vírus do herpes simples. O HSV tipo 1, ele vai causar herpes labial, onde, moçada, a transmissão de herpes labial acontece através do contato direto ou indireto com o líquido das lesões. Vou adiantando, né, moçada, que é herpes simples, ele vai causar lesões bolhosas.
Lesões bolhosas, lesões com líquido dentro. Se você entrar em contato com o líquido da lesão, você pega a herpes simples. De maneira direta, lasca o chupão na boca de uma pessoa que está com lesões de herpes simples, que você pega a herpes simples, ou de modo indireto. Use o mesmo bebedouro, o mesmo prato, o mesmo copo, o mesmo talher da pessoa que está com herpes simples e um pouquinho do líquido da lesão fica lá, você pode acabar se contaminando. Né? A gente, moçada, tem o HSV tipo 2, que ele é o vírus do herpes genital. E ele vai ter transmissão, como o nome sugere, sexual, aí nesse caso. Se bem, né, moçada, que você pode ter herpes labial na região genital, você pode ter herpes genital na região labial. Ô, Landinho, como é que isso acontece? Ih, gente, não vou falar disso não, eu tenho vergonha, tá? Mas vocês têm uma ideia aí, pelo menos teórica, de como é que isso aí pode acontecer, né? Tem vários sites educativos, eu já falei sobre isso, né, que ensinam lá como é que isso aí pode acontecer. Não vou falar disso em sala de aula, não. A gente, moçada, tem lá a transmissão e a gente acredita que 99% dos humanos, eles são portadores assintomáticos do HSV tipo 1. Ou seja, a imensa maioria das pessoas já entrou em contato com HSV tipo 1, pelo menos, e, moçada, a pessoa não desenvolve sintomas nenhum. 99% das pessoas, possivelmente. Daí, a maioria das pessoas não tem nada. Entretanto, na galera azarada, particularmente em casos de queda de imunidade, exemplo, gente, de uma situação de queda de imunidade, estresse, né? Lembra, né, que o estresse está relacionado com a produção daquele hormônio cortisol, que o cortisol baixa a imunidade. Em caso de queda de imunidade e ou exposição à radiação, como por exemplo, né, moçada, os raios ultravioleta do sol, tanto é, né, gente, que os casos de herpes simples são mais comuns no verão, aqui no Nordeste, né, o verão quer dizer o ano inteiro, né, quando a gente fala lá em verão, é você, por exemplo, aí no Sudeste, na região Sul e tal, né, que você tem as 4 estações bem definidas. Então, quando você se expõe mais ao sol, no verão tem mais radiação ultravioleta, a gente tem, então, que o vírus se manifesta. Então, em caso de queda de imunidade e ou exposição à radiação, o vírus, ele pode causar, só, gente, algumas pessoas, só nos azarados, ele pode causar lesões bolhosas, vesículas, né? Vesículas, gente, lesões bolhosas. Essas vesículas, essas lesões bolhosas, são acompanhadas de efeitos como dor, ou ardência, ou prurido, coceira, ou dormência. Então, cada pessoa se manifesta de um jeito diferente. Tem gente, moçada, que a lesão dói, arde, coça, né? Acaba sendo aí diferente. Sendo que essas lesões, elas são autolimitadas. Em outras palavras, Landim, estou com uma lesão de herpes simples. Oh, meu Deus, o que é que eu faço? Tenha paciência. Tenha paciência que, com o tempo, elas naturalmente desaparecem. Né? Quando eu falo que elas são autolimitadas, elas desaparecem sozinhas. Então você está com a lesão, passa alguns dias com a lesão e ela some sozinha, nesse caso lá. Claro, né, gente? Que é um saco, né? Porque uma vez você está lá com a lesão, né, você pode transmitir, ela é feia, ela incomoda, de modo que tem como você encurtar o ciclo de manifestação da lesão. Como é que você faz para encurtar o ciclo de manifestação da lesão? Existem, moçada, medicações, né? Por exemplo, lá tem uma droga chamada de aciclovir, que ela vai lá e inibe a replicação do DNA de desoxivírus. No que ela inibe a replicação de desoxivírus, de vírus de DNA, como por exemplo o vírus do herpes simples, diminui a quantidade de vírus produzidos e, consequentemente, a gente tem que as lesões duram menos tempo. De maneira que, se você manifesta lesões de herpes simples, algumas pessoas já sabem quando a lesão vai se manifestar. A pessoa já começa a sentir dormência, prurido, eita caramba, já vai surgir a minha lesão de herpes simples. Aí você já pode começar a tomar lá algumas medicações
que bloqueiam a reprodução do vírus, diminui o vírus, ao invés de você passar 10 dias, uma semana com as lesões, 2 ou 3 dias a lesão vai lá e ela se resolve. A gente tem pessoas que a lesão desaparece sozinha, entretanto, não existe resolução definitiva. Em outras palavras, o vírus, moçada, continua em você para o resto da sua vida. O vírus, ele permanece alojado para o resto da sua vida num nervo chamado trigêmeo, que é o principal nervo da face. Nervo trigêmeo, moçada, lá da face, é o nervo dos dentistas, né? Ele se chama trigêmeo, com I mesmo. Trigêmeo, que ele apresenta 3 ramos. Um desses 3 ramos, ele vem aqui para o lábio, que é exatamente onde o vírus do herpes labial gosta de ficar. Então, ele permanece alojado no nervo trigêmeo da face para o resto da sua vida. Em outras palavras, quem já teve lesões de herpes simples, se prepare que essa lesão pode voltar a se manifestar. Toda vez, moçada, que você tem lá queda de imunidade, ou que você se expõe muito lá à radiação solar, pode ser, moçada, que o vírus, ele volte. Então não existe resolução definitiva, porque o vírus permanece alojado lá no trigêmeo, no ramo que fica do lábio, para o resto da vida, de maneira, moçada, que ele pode voltar a se manifestar. Não existe cura definitiva para herpes simples. Volto a dizer, ele continua por toda a vida. Quer dizer que ele pode voltar a se manifestar. É até chato, né? Porque 99% das pessoas têm lá o vírus do herpes simples labial. E aí algumas pessoas sortudas não têm. Uma minoria de azarados tem. De vez em quando o vírus vai e volta. Aparece a lesão autolimitada e desaparece. O vírus volta a se esconder e pode ser que ele se manifeste novamente lá na frente. Com herpes genital é parecido. Herpes genital pode ir e voltar. Herpes genital pode acabar funcionando desse jeito também. Como você fala, moçada, em prevenção em relação ao herpes? Bom, em relação ao herpes labial, nesse caso, evitar o contato com as lesões. Em outras palavras, você que tem lá herpes simples, quando tiver com a lesão se manifestando lá na herpes simples, rapaz, não saia beijando as pessoas não, porque senão você transmite. Separe, por exemplo, um copo, um prato, um talher na sua casa, para só você usar isso. Se outra pessoa usar o mesmo copo, prato, talher, pode acabar se contaminando. Então, evitar o contato, deixa eu colocar assim, né? Direto ou indireto com as lesões. Lembrando para vocês que só há transmissão com a lesão se manifestando. Só há transmissão quando você tiver com a lesão ativa. Em outras palavras, você está lá com a lesão, você pode transmitir. Passou a lesão, pode sair beijando todo mundo que não tem problema nenhum, que você não transmite mais. Transmissão é somente quando a lesão está lá se manifestando. Né? Alguém briga comigo, Landim, todo mundo, bem dizer, já não tem herpes simples? 99% das pessoas já não tem lá o vírus do herpes labial? Então por que eu vou me preocupar em evitar a transmissão? Provavelmente eu tenho o vírus do herpes labial em mim. Provavelmente eu tenho. Mas nunca se manifestou em mim. E se Deus quiser, nunca vai se manifestar. Se, entretanto, eu entrar em contato com a lesão que está se manifestando, eu vou receber uma grande quantidade de vírus de uma vez. Aumenta muito minha carga viral. No que aumentar uma grande quantidade de vírus de uma vez só, desse jeito, moçada, a minha lesão pode começar a se manifestar. Então, evite, né, transmitir um grande número de vírus com a lesão ativa. Né? Então, evite lá beijar, evite lá compartilhar copos, pratos e talheres. Para herpes genital, ora, como ela é sexualmente transmissível, o de sempre. Camisinha, redução do número de parceiros. Gente, existe lá a herpes simples e você tem herpes zoster. Né? O vírus que causa o herpes zoster é o mesmo vírus que causa catapora. Catapora também chamada de varicela. O mesmo vírus é causador de herpes zoster, chamado em algumas regiões pelo nome de cobreiro. O nome do vírus é VZV varicela, que é a catapora, zoster, que é o herpes zoster, vírus
aqui na parada. Sendo quando a gente fala lá em catapora, a transmissão se dá através de contato direto ou indireto, através lá de objetos contaminados. Deixa eu só escrever aqui de outro jeito. Então, através lá de aerosóis de saliva, pronto, as boas e velhas gotas de cuspe no ar, de modo direto, pessoa a pessoa, ou de modo indireto, através de objetos contaminados, através de fomites. Alguém briga comigo, Landim, idiota. A catapora não é uma doença de pele? Ela é de pele, mas ela não é transmitida pela pele, ela é transmitida aerosóis de saliva, contato direto ou indireto, através lá de objetos contaminados aí na parada. Sendo, gente, que quando a gente fala lá em catapora, moçada, o vírus da catapora pode se manifestar de duas maneiras. A primeira manifestação da catapora, a primeira manifestação do vírus da catapora, vem então na forma de catapora. Catapora ou varicela. Catapora foi a doença do Landim de 2003, eu acho, né? Eu já era velho, já era adulto lá, quando eu tive catapora, varicela. E moçada, catapora, varicela, ela vai causar vesículas, né? Lesões bolhosas. Essas vesículas, essas lesões bolhosas, elas são difusas, espalhadas na pele, acompanhadas de coceira. Quem já teve catapora sabe o que é que eu estou falando, coça de maneira desesperadora, mas as lesões, elas são autolimitadas. Em outras palavras, Landim, estou com catapora, oh meu Deus, o que é que eu faço? Paciência, vai moçada desaparecer sozinho dentro lá de alguns dias. Algumas lembranças, né? Aquela medicação que eu estava falando para o herpes simples, a ciclovir, também vale para o catapora. Que eu estava comentando, moçada, que inibe a replicação de desoxivírus. E você tem que o vírus da catapora é um desoxivírus. Se você tomar a ciclovir, diminui a reprodução do vírus, diminui a quantidade de vírus. Ao invés de você passar uma semana, 10 dias sofrendo com a catapora, menos dias. Nesse caso lá, a catapora se resolve mais facilmente. O líquidozinho, moçada, das lesões, também pode transmitir. Então a transmissão também se pode dar através do contato com o líquido das lesões. Como você também pode transmitir através do contato com o líquidozinho das lesões, a gente, moçada, quando está lá com catapora, toma banho de uma parada roxa. Quem já teve catapora aí, talvez lembre, permanganato de potássio, um pozinho que deixa você roxo, que o permanganato de potássio é um secativo. Ele seca as lesões. Ele, moçada, seca as lesões, o que é duplamente bacana. É bacana para mim, porque uma vez que as lesões, as vesículas, né, elas secam, alivia os sintomas para mim, diminui a coceira, diminui o prurido, e é bom para todo mundo, né? Que a partir do momento que a lesão seca, diminui o risco de transmissão. Que eu posso transmitir pela gota de cuspe, como posso transmitir através do líquido. Se a lesão seca, não tem mais o líquido dentro, beleza, diminui o risco de transmissão aqui nesse caso. Uma vez, moçada, que você teve lá a catapora, inclusive, né? As lesões da catapora têm a ver com a reação do sistema imune. É por isso que quando você é criança, a catapora ela vem mais tranquila. Quando você é mais velho, seu sistema imune funciona melhor e as lesões de catapora, elas são mais violentas. Então eu já tive catapora velho, eu já tive catapora moçada lá adulto, né? Eu tive lesões de catapora em regiões do meu corpo que eu não ouso mencionar em sala de aula. Até lá, eu tive catapora lá. Né? Por quê? Mais velho, meu sistema imune reagindo mais contra o vírus, cria mais vesículas, cria mais lesões. Entretanto, uma vez que você se livra da catapora, beleza, você se livra da catapora, mas não do vírus. Na verdade, não existe resolução definitiva da infecção pelo vírus, porque na verdade, moçada, o vírus permanece alojado nos seus nervos, no corpo inteiro, por toda a sua vida. Ou seja, ele continua, moçada, em você
por toda a sua vida. Isso quer dizer que quem já teve catapora, se acostume com a ideia de que para o resto da sua vida, o vírus da catapora continua em você. Você não consegue eliminar ele, ele fica lá escondidinho, lá nos nervos da sua pele. Sendo pessoas que toda vez que sua imunidade vacila, em casos lá de queda de imunidade, o vírus ele volta a se manifestar. Exemplo, por exemplo, lá, situação de estresse. Exemplos, pacientes com AIDS, aí o vírus volta a se manifestar. Entenda o negócio? O vírus sacana, ele fica te testando, tá, gente? O vírus fica lá te sacaneando, ele fica lá testando você. Ele fica no nervo, aí ele sai, seu sistema imune reage, mete o cacete nele, ele vai lá e desaparece e volta para dentro do nervo. Lá vai ele de novo, se arrisca, sai de novo, seu sistema imune vai lá, mete o cacete nele, ele é eliminado, que sobram lá os que estão dentro do nervo. Beleza. Entretanto, de vez em quando, nessa brincadeira do vírus se arriscar, sua imunidade está baixa, e o vírus sai do nervo, pega você de, sei lá, guarda baixa, pega você com a imunidade baixa, e ele se manifesta. Mas quando ele se manifesta pela segunda vez, ele não se manifesta como catapora. Ele se manifesta agora com o nome de herpes zoster. Gente, herpes zoster é o mesmo vírus da catapora. Herpes zoster é qualquer coisa do tipo catapora parte 2, a vingança. É o mesmo vírus, moçada, lá, trabalhando pela segunda vez. É por isso que todo mundo aqui já ouviu uma história de que você só pega a catapora uma vez na vida. É uma vez na vida, a primeira. E você nunca se livra do vírus. Entretanto, você nunca se livra do vírus, mas só se manifesta como catapora da primeira vez. O vírus continua em você pro resto da vida, escondido nos nervos. De vez em quando ele sai, se o sistema imune tiver de guarda baixa, ele se manifesta de novo com o nome de herpes zoster, o nome de cobreiro. Por que o nome cobreiro? Porque você continua tendo lá as vesículas, as lesões bolhosas, só que ao invés de elas ficarem espalhadas como na catapora, elas vão formando rastros, caminhos, acompanhando o caminho dos nervos. Acompanhando o caminho dos nervos. O nervo parece um fiozinho, né? Então, quando você tem lá o fiozinho do nervo, as lesões vão acompanhando, formando um rastro. Daí lembra uma cobrinha, cobreiro, né? Que no interior do Ceará tem até uma lenda, né? Que se o cobreiro der a volta na pessoa, a pessoa morre. Pelo amor de Deus, lenda, né? Claro que isso aí não vai existir. De qualquer maneira, essas lesões em rastro, acompanhadas de bastante dor, né? Em catapora, coça muito, né? Mas a herpes zoster, nunca tive lá herpes zoster, estou sujeito a isso, porque eu já tive catapora. Se minha imunidade vacilar, pode ser que eu desenvolva herpes zoster. Para a moçada diz que dói lá um belo bocado. E autolimitadas. Landim, estou com herpes zoster. O que é que eu faço? Paciência, que a lesão desaparece sozinha. Né? A ciclovir ajuda, ao invés de você passar 10 dias, uma semana com a lesão desaparece mais rapidamente aí nesse caso. Quando a gente fala em prevenção contra catapora, ora, não é contato direto. Então evitar o contato direto com os doentes e indireto, né? Evitar contato lá com objetos contaminados. Tanto com a saliva dos doentes, quanto com o líquido das lesões. Né? Então, entrou em contato com o líquido da lesão, né, em mucosas como olho, boca, nariz ou em feridas, pode ser que você se contamine também nesse caso. E vacina, né? Ah, pronto, gente, a vacinação, ela é a maneira mais, claro, completa de você evitar catapora. Ah, a vacina contra a catapora, ela hoje em dia está sendo aplicada na forma lá da vacina quadrúplice viral. Quando a gente fala, gente, lá na vacina quadrúplice viral, 4 vacinas para vírus aplicadas de uma vez já. Essa vacina quadrúplice viral, ela é a tríplice viral, que é para cachumba, sarampo e rubéola, mais a vacina contra catapora. E aí você vai lá, junta tudo, aplica tudo de uma lapada só.